Olha, a Receita Federal reforça o alerta aos contribuintes. O prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física 2025, exercício 2024, né? Referente ao ano calendário do 24, encerra dia 30 de maio. É a próxima sexta-feira. Se encerra sexta-feira que vem na outra, 30 de maio. Até às 23 horas e 59 minutos. Mas não deixe para a última hora não, porque a internet trava e trai você, viu? Até agora, mais de 25 milhões de declarações já foram enviadas. A expectativa da Receita é receber ao todo 46,2 milhões, então está longe, né? Está longe, até o encerramento do prazo. E sempre surgem as dúvidas. Vamos conversar aqui com gente que entende exatamente de tudo isso aí, para fazer essas perguntas aí para ele. É o Carlos Átila, ele é presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do Ceará. Carlos Átila, seja bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, audiência, bom dia a todos, prazer falar com vocês. Carlos Átila, você é presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do Ceará. Entende tudo sobre exatamente imposto de renda. Eu lhe pergunto, uma dúvida aqui, eu ainda não tinha abordado essa questão exatamente quando a gente fala em imposto de renda. Como é possível para um cidadão comum como a gente, como eu, você, como é possível na declaração do imposto de renda eu fazer uma doação, eu beneficiar, eu fazer algum tipo de serviço a essas entidades sociais? Como é que eu faço isso? Existe aí são duas possibilidades principais em relação à doação. Uma é você fazer durante o ano corrente, então de 1/1/2024 até final do ano ali de 2024, 31/2/2024, você pode destinar parte do imposto devido até 6%, você pode destinar no decorrer do ano calendário. Isso você tem que destinar a entidades que são chanceladas pelo governo para receber esse tipo de doação. Senão, essa não é uma doação dedutível. Óbvio que aqui a gente está falando das doações dedutíveis. As demais doações você é livre para fazer. Mas doações dedutíveis do imposto de renda geralmente estão ligadas aí a entidades que apoiam e ajudam a criança ou adolescente, idosos, esportes, cultura. Então, você pode destinar até 6% para essas entidades, com os recibos na mão, com as informações do CNPJ, os comprovantes, você acumula isso no decorrer do ano. Esse é o primeiro momento. Hoje, nós estamos no segundo momento, que seria a doação direto na declaração. Então, até 3% do imposto devido que você viria a pagar, né? Pensa comigo que o imposto devido não necessariamente é o imposto que você vai efetivamente ali pagar, porque talvez já foi pago, você teria direito à restituição. E aí você pode destinar parte disso, 3% desse imposto devido, ali na sua declaração para uma entidade de fim social, que seja federal, estadual ou municipal. Federal, Brasil. Estadual, você escolhe o estado ali que você faz parte, e municipal, você escolhe qual município onde você deseja destinar esse seu recurso. Você não consegue destinar diretamente para uma entidade nesse momento. No decorrer do ano, sim, mas nesse momento não. Então, em posse do comprovante desse recolhimento para essa entidade aí, para essa região, seja estadual, municipal ou federal, você entrega para essa entidade, para essa instituição, e ela vai junto ao governo solicitar que o fundo estadual, federal ou municipal repasse para ela o valor referente a essa doação que foi realizada. Então eu entendi. Na minha declaração, eu não vou poder exatamente citar, exatamente especificar a instituição, mas eu faço exatamente a destinação dos 3%, não é? E aí vou à instituição e informo que tem esse 3%. Ela vai lá e exatamente reivindica isso aí. Mas eu lhe pergunto, presidente, por exemplo, a Santa Casa Misericórdia, por exemplo, que é uma instituição que está sempre pedindo doação e tudo mais. Como é que as pessoas fazem na declaração do imposto de renda para que a doação chegue até ela? Olha, doutor, eu não tenho certeza se ela é estadual ou municipal. Precisa verificar isso, se o cadastro dela é estadual ou municipal. Se não me engano, estadual. Então, precisa definir que é para o estado do Ceará, por exemplo, no nosso caso aqui, e depois procurar a entidade e apresentar esse comprovante de que houve um recolhimento, que houve um recibo ali de declaração feito por você, para que a entidade Santa Casa, ela vá junto ao fundo estadual ou municipal requerer esse valor que foi destinado ali para ela. Então, eles solicitam e é repassado o valor.
Tá certo. Ô, produção, queria que vocês me ajudassem, produção, atenção. Pega essa informação aí na internet, a Santa Casa Misericórdia é municipal ou estadual? Se eu não me engano, presidente, eu acho que ela é municipal. Eu conversei com o doutor Spinelli, que é o provedor da Santa Casa, se eu não me engano, ela é municipal. Mas eu queria a produção, a certeza, viu, produção? Até o final da entrevista a gente conseguir essa informação, por gentileza. A Santa Casa Misericórdia aqui em Fortaleza, se ela é uma instituição municipal ou estadual, para que as pessoas que estejam assistindo a entrevista possam fazer a destinação de imposto de renda, caso queira, para a Santa Casa Misericórdia. Uma outra pergunta, presidente, eu queria saber, esses descontos, esses gastos com os pets, né? Que é chamado os animal de estimação, né? O cara vai no veterinário e tal, paga o veterinário. Isso aí. Você sabe que hoje o pet é tratado como um filho, né? Como um membro da família, né? O cachorro e o gatinho é membro da família. Esse é desconto também, a Receita Federal aceita isso aí como dedutivo no imposto de renda? Um veterinário, gastos assim? Ótima pergunta, Marcos. Isso é uma pergunta frequente referente a quais são os itens dedutíveis. Basicamente, é saúde, educação. Perdemos um pouco, o presidente, só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Perdemos um pouco do sinal. Perdemos um pouco, o sinal falhou e a gente não ouviu a sua informação. Gostaria, por gentileza, que o senhor repetisse do início exatamente da resposta. Quais são os gastos dedutíveis, ou seja, com pet, por exemplo, veterinário, a compra de medicamento para o cachorrinho, para o gatinho, é dedutível no imposto de renda? Novamente, puxa vida, é uma informação tão importante, rapaz. A internet trai nos momentos que mais precisa, a gente mais precisa. Porque essa pergunta realmente é muito recorrente. Se as pessoas, porque hoje em dia há um carinho tão grande, há um cuidado tão grande com os pets, né? Os pets são tratados como se fossem seres humanos, são filhos, netos e tudo mais. E aí há gasto com veterinário, há gasto com vacinas que não estão no calendário daquelas vacinas públicas, há gasto com medicamentos, né? Remédios contra verme, contra calazar e tudo mais. Isso aí posso descontar no imposto de renda? As pessoas perguntam isso direto. Mas é tão pouco. Não é tão pouco, não é tão pouco. Tem gente que tem 4, 5 cachorros dentro de casa, né? Gatos também, e gasta muito, gasta muito. Bom, voltamos com o sinal com o presidente do Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis do Estado de Ceará, o Carlos Átila. Átila, a pergunta é, são dedutíveis os gastos com veterinário, com medicamentos, com os pets? Infelizmente não, Marcos. Essa é uma pergunta frequente relacionada a quais itens são dedutíveis, mas basicamente saúde e educação relacionado a pessoas naturais, né? E dependentes direto ali da sua declaração de imposto de renda, filhos, esposa, e alguns outros casos. Mas pets, despesas com pets, inclusive tem uma curiosidade agora recente com a história dos bebês reborns, né? Que são aqueles bebês bem parecidos com bebês de verdade, mas que são ali bebês de plástico, de brinquedo, também não são dedutíveis para o imposto de renda, tá bom? É verdade. Ontem a gente estava, viu, Carlos? A gente estava conversando aqui com uma advogada, a doutora Zélia, que é especialista em direito da família, exatamente sobre essa questão do bebê reborn, né? Inclusive, ontem eu estava vendo na internet um padre que se recusou muito bem, de maneira muito correta, né, a batizar um bebê. A pessoa queria lá que o padre batizasse, mas é uma boneca, senhora, é uma boneca. Como é que eu vou batizar uma boneca? Pelo amor de Deus, né? As pessoas estão indo para a loucura. Agora tem uma pergunta aqui que a produção colocou para eu fazer, que eu acho que não caberia, mas assim, tem pessoas que... Será que tem pessoas que estão ganhando aí? Porque falar das bets, que são as apostas online, né? O que a gente ouve falar dessas bets é que elas sempre levam a perda, né? As pessoas nunca ganham, sempre levam a perda. Mas nos casos em que a pessoa ganha alguma coisa, é preciso declarar imposto de renda? Sim, as apostas online, elas não têm dedução ali no imposto de renda, nem são reguladas ainda, né? Não existe uma lei específica que regulamente, mas elas serão tributadas pelo ganho de capital. Então, se você tinha R$1.000, fez um investimento ali, não vou chamar de investimento, mas fez uma aposta ali, e isso dobrou seu capital,
para R$ 2.000, você deve pagar imposto sobre ganho de capital, você teve um aumento de ganho de capital. Quem vai fazer essa declaração, o contribuinte que vai realmente declarar, aí precisa de auxílio de um contador para conseguir fazer isso no teu imposto de renda. Mas sim, é devido a tributação como ganho de capital. No caso de perda, também você não deduz nada, mas também não paga, tá? Em caso de perder valores ali. E é a maioria. E eu gostei quando você corrigiu, né, quando você falou investimento, e na mesma hora corrigiu que não é um investimento, é uma aposta que leva somente à perda. Eu não vi ainda a pessoa ficar milionária, somente os donos, né, das casas de aposta, né? Só quem fica milionário são eles, porque eu não vi ninguém ficar milionário com essas apostas. Agora, quando é aposta, por exemplo, na Sena e tudo mais, isso aí já vem descontado o imposto de renda, né? Quando você recebe dinheiro, já vem deduzido o imposto de renda. É diferente, né? Por exemplo, lá ganhou 2 mil, 10 mil reais, 50 mil reais, fez anquina lá, ganhou 30 mil reais, ali já vem descontado o imposto de renda, não é isso, Carlos Átila? Exatamente. Sejam os prêmios aí federais, estaduais, que são prêmios já regulados, que existe uma legislação específica. O problema é porque essas bets, elas ainda não estão reguladas, ainda não tem uma regulamentação específica sobre a forma, e muitas operam até internacionalmente. São offshores, né? Operam fora do país, então fora de qualquer regulamento. Quanto se trata de ações na Bolsa de Valores, processos de trading, enfim, ou sorteios federais oficiais, as deduções elas já ocorrem automaticamente, você só precisa fazer a declaração no seu imposto de renda, provavelmente já vem até na declaração pré-preenchida da Receita Federal. Átila, a produção aqui me informa agora, realmente estava correto, a Santa Casa Misericórdia é realmente municipal. É realmente uma instituição municipal. Então, se você pretende fazer qualquer doação através do seu imposto de renda, através da declaração do seu imposto de renda, nesse momento que você está declarando o ano base exatamente de 2024, olha aí, saiba como doar. Lá tem o site aí que informa para você. Aí você faz exatamente esse 3% para a instituição municipal. E aí avisa a Santa Casa exatamente que tem essa destinação para ela, ok? Uma outra pergunta, Carlos Átila, eu queria saber de você, por exemplo, nesse ano o governo, a Receita Federal, incentivou muito as pessoas a fazerem a declaração através da pré-preenchida, né? Quais são os cuidados? Mas eu tenho visto muita gente aí com problema dessas pré-preenchidas. Por exemplo, um amigo meu cometeu um erro lá e parece que não conseguiu mais corrigir, teve que contratar o contador e tal, uma coisa mais simples, teve que contratar um profissional. Quais são os erros mais comuns que as pessoas exatamente cometem quando vão fazer por essa técnica pré-preenchida, que a pessoa pensa que é uma coisa mais simples? Marcos, existem muitas regras relacionadas ao imposto de renda que devem ser analisadas no momento de fazer uma declaração como essa. Apesar de muitas vezes a Receita Federal tentar torná-la simples, ainda existem regras que podem fazer você ter um prejuízo enorme e irremediável. A forma, inclusive, que você faz a sua declaração, seja ela uma declaração completa ou pelo desconto simplificado, já é irrevogável. Uma vez que você decide isso, e decidir usar desconto simplificado pode ser uma ótima opção ou pode ser uma péssima opção, se você tiver muitas despesas a serem utilizadas. Então, quando eu penso na pré-preenchida, eu penso o seguinte: o fisco está me dizendo quais são informações que ele já possui a respeito das minhas movimentações financeiras. Só que a Receita Federal ela não é vidente. Essas informações não nasceram do nada, do além. Elas vêm a partir de declarações feitas por outras entidades, por outras instituições, sejam bancárias, sejam imobiliárias, médicos, declarações de instituições de saúde. Essas informações são todas aglutinadas pela Receita Federal e trazidas para nós através dessa declaração pré-preenchida, onde ela apresenta o que ela já sabe ao nosso respeito. Porém, as outras entidades, instituições, empresas podem ter feito uma declaração errada, podem ter esquecido de declarar alguma informação ou estar incorretas. E aí você não pode aceitar essa informação, porque isso pode gerar um prejuízo para você. Com isso, é importante o cidadão estar com todos, né, o contribuinte, com todas as informações documentais na mão, registrado, para que você faça a sua declaração a partir de registros fiscais oficiais documentados. Porque, posteriormente, em caso de um convite da Receita Federal a esclarecimentos, você vai ter como provar que quem cometeu o erro não foi você, mas foi o outro, né? A outra entidade, seja ela qual for, e assim você evitar problemas
fiscais e pagar multas, juros e, enfim, ter problemas aí mais sérios com a Receita Federal. Meu amigo Carlos Átila, presidente do Sindicato das Empresas, exatamente das empresas de serviços contábeis do estado do Ceará. Amigo, obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, um abraço para você. Obrigado, Marcos. Bom dia, audiência. Bom dia a todos. Foi um prazer falar com vocês. Prazer e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.